Ainda dentro das penas privativas de liberdade, nós vamos encontrar o regime disciplinar diferenciado, também conhecido como RDD. A primeira coisa que nós temos que entender é que, apesar de ter esse nome, regime disciplinar diferenciado, não é um regime de cumprimento de pena. Ou seja, existem três regimes: o regime fechado, o semiaberto e aberto. O RDD, o regime disciplinar diferenciado, é uma sanção disciplinar, certo? Para quem? Para os presos com alto grau de periculosidade. Então, nós vamos encontrar o RDD em penitenciárias, segurança máximas, penitenciárias federais, que são 4 ou 5 no nosso país, certo? Aonde serão encaminhados pessoas de alto grau de periculosidade que precisam ficar isolados, como os chefes dos tráficos, né? Ou pessoas que estão sendo ameaçadas também em função de uma delação, por exemplo. Então, o RDD, ele precisa ter algumas regras, né? Nós sabemos que a nossa legislação, ela também é uma garantia para nós, então ela tem algumas regras para que não seja extrapolado essa sanção disciplinar. Então, a duração máxima do RDD é 360 dias, prorrogáveis se houver uma nova infração, certo? E ela pode ficar, ou pode acontecer, ela tem que respeitar 1/6 da pena. Então, é prorrogável, mas respeitando 1/6 da pena. Ainda as celas são individuais, né? Eles têm 2 horas de banho de sol, sendo que numa penitenciária tem mais horas. As visitas é apenas 2 pessoas mais crianças, né? Nos penitenciárias é mais tempo. E o tempo de visita é somente 2 horas. Nas penitenciárias normais também são mais tempo. Então, a gente vê que o RDD é uma sanção disciplinar. Nós vamos encontrar também a prisão domiciliar, que também não é um regime, mas é uma forma de cumprimento de pena. A prisão domiciliar, ela existe, a prisão domiciliar processual, quando a pessoa fica esperando em casa, né, o processo rolar até a sentença condenatória, mas o que nós estamos tratando aqui são das prisões domiciliares da execução, ou seja, tem uma pena transitada em julgado e vai cumprir a pena em prisão domiciliar. Isso está previsto lá no artigo 117 da Lei de Execução Penal, certo? Ela tem um gênero aberto, mas não confundem. Prisão domiciliar, regime aberto, não, certo? Ela tem o gênero aberto. E para quem que é a prisão domiciliar? Então, a prisão domiciliar são para pessoas maiores de 70 anos, em função da idade. São pessoas com doenças graves, aí nós estamos falando de pessoas que de fato não conseguem fazer o tratamento dentro do sistema prisional e precisam de um atendimento especializado, aí vão ganhar essa prisão domiciliar, como terminais, pessoas com doenças terminais. Também tem a previsão para filhos menores com doentes mentais ou deficientes físicos e para gestante. No entanto, o que a gente vê encontrado de prisão domiciliar apenas sendo autorizadas para pessoas maiores de 70 e principalmente para pessoas com doenças graves. Embora tenha previsão para quem tem filhos menores e quem for gestante, a gente não vê essa aplicabilidade de uma forma mais ampla, certo? E também lembrando que lá no regime aberto, não havendo casa de albergado disponível, o juiz vai decretar a prisão domiciliar porque ele não pode dar uma situação pior do que ele foi condenado. Não pode dar uma situação de semiaberto ou de fechado para alguém que pegou um regime aberto. Então, a prisão domiciliar é possível, né? Caso não tenha casa de albergado disponível para o cumprimento de pena. Pois bem, estudados regimes, certo? E estudado essas outras formas, né, de cumprimento de pena, seja a prisão domiciliar ou seja num regime disciplinar diferenciado, nós vamos ver então a progressão de regime. A progressão de regime, então nós vimos que o nosso Código Penal, ele atua no sistema progressivo, certo? Ou seja, é um sistema adotado para chegar à ressocialização, então nós vamos encontrar a progressão de regime prevista lá no artigo 112 do Código Penal, certo? Toda pessoa, e aí a Constituição vem a garantir, tem a possibilidade de progressão de regime. Seja o crime que cometeu, ela pode ter a progressão de regime, mas não necessariamente ela terá, porque para ter a progressão de regime, ela tem que cumprir os requisitos exigidos, certo? E quais são esses requisitos? O primeiro requisito é temporal. A pessoa terá que cumprir 1/6 da pena. Cumprindo 1/6 da pena, ela tem a possibilidade de ser, ou melhor, se tem a possibilidade de analisar se os outros requisitos foram atingidos, certo? Então, o primeiro requisito é 1/6 da pena. Segundo requisito, mérito do condenado. A pessoa tem que ser merecedora. A pessoa, quando a gente fala mérito do condenado, né, ela ter bom comportamento, não ter praticado faltas graves, aquelas faltas graves previstas
lá na lei de execução penal. Então a gente percebe que ela tendo um bom comportamento, ela trabalhando, ela seguindo as ordens, né, e conseguindo se adequar ao sistema prisional naquele regime, cumprindo um pedaço da pena, ela tem a possibilidade de progredir. Outro requisito, exame criminológico. E aqui eu faço um parênteses, que o exame criminológico, ele só é obrigatório, a lei só determina que é obrigatório no início de cumprimento de pena do regime fechado, para que as pessoas saibam quem é aquela pessoa, qual é o grau de periculosidade dela. Então, o exame criminológico é um exame para se atestar o grau de periculosidade. O que é grau de periculosidade? É ver qual é a probabilidade dessa pessoa delinquir, né? Voltar a delinquir. Então, esse é o exame criminológico. Então, embora, né, ele não seja obrigatório aqui na progressão de regime, ele pode vir a ser requisitado. Obrigatório só no início de cumprimento de pena em regime fechado. O resto é facultativo. Certo? Ainda, se ele cometeu uma falta grave, ele não vai ter direito à progressão de regime? Naquele momento, não, porque ele não cumpriu o requisito mérito do condenado. Mas, a partir dessa falta grave, certo? Ele poderá pedir novamente a progressão de regime, contado o prazo de 1/6 da falta grave. Então, ele estava cumprindo a pena, cometeu uma falta grave, 0 cronômetro, conta-se 1/6 do restante da pena, para ter novamente a possibilidade do pedido de progressão de regime. E se ele fugir? No momento da captura é contado 1/6, certo? Para o restante da pena, para ter a possibilidade da progressão de regime. Então é uma questão de política criminal, porque a pessoa tem um pouquinho mais acesso, né, à sociedade. No entanto, há uma questão bastante interessante, né, sobre a possibilidade da progressão de regime para crimes hediondos. Então, crime hediondo, nós temos a lei de crimes hediondos, que são alguns crimes que são classificados como hediondos, mais repugnantes, mais vis, né, dentro do nosso Código Penal. Então, vários crimes são considerados hediondos. Para quem comete crime hediondo, há uma divergência, né, doutrinária em relação à possibilidade da progressão de regime. O que aconteceu anteriormente, né? Agora não mais. Anteriormente, a lei de crimes hediondos dizia que quem cometesse crime hediondo teria sua pena cumprida integralmente no regime fechado. Ou seja, não teria a possibilidade de progressão de regime. Mas esse artigo da Lei dos Crimes Hediondos foi considerado inconstitucional, porque foi contra a Constituição. A Constituição dá direito a todos à progressão de regime. Não pode vir uma lei que está abaixo da Constituição dizer que o regime tem, ou melhor, o cumprimento de pena tem que ser integralmente no fechado. Em sendo assim, considerado inconstitucional, foi retirado isso, e lá está escrito na lei de crimes hediondos que o início de cumprimento de pena deve ser fechado. Início, e não integralmente fechado. Então, quem cometeu crime hediondo também tem a possibilidade de progressão de regime, mas o tempo é diferente, porque ele cometeu um crime hediondo, é um crime mais grave, para ele a questão temporal é diferente. Para pessoas que não cometeram crimes hediondos, o crime comum é 1/6 da pena para progredir de regime. Já para quem cometeu crime hediondo, é 2/5 da pena, 40% da pena. E se a pessoa for reincidente e cometeu crime hediondo, são 3/5 da pena que ela deve cumprir para ter a possibilidade da progressão de regime. Então, tem que se levar em consideração se o crime é comum ou hediondo, certo? Na progressão de regime, também ela pode vir a ser aplicada a progressão nas prisões cautelares, está no artigo 81 do Código Penal. Ou seja, a pessoa está esperando o processo transitar em julgado e está esperando presa por alguns motivos, certo? Então pode ser aplicada a progressão de regime também nas prisões cautelares, certo? Então pode ter a progressão de regime, né? Se tu estiver cumprindo, ou seja, a tua pena prevista em abstrato, conta-se 1/6, pode ter a progressão de regime. O que não deveria acontecer, né? Porque a pessoa deveria ter não morosidade no seu processo, e sim agilidade no seu processo, certo? O que é interessante é que o nosso Código Penal, a nossa legislação, toda vez que ela prevê uma política criminal, né, que se visa a reinserção social, a finalidade da pena, ela prevê a possibilidade inversa. Ela prevê a possibilidade da coisa não ter dado certo e ter que voltar. Então, nós temos dentro da nossa legislação a regressão de regime também. Nós vimos a progressão, que tu progride na vida, mas nós temos a regressão, que tu regride, que tu volta atrás. Então, a regressão de regime é a transferência do preso para um regime mais rigoroso.
Lembra quando a gente falou nas penas detentivas que inicialmente é o semiaberto, mas se houvesse a necessidade poderia ir para o fechado através da regressão. Então essa é a regressão. Em qualquer regime você pode vir a regredir, certo? Então tu vai de um regime menos rigoroso para um mais rigoroso. Mas quando não acontece, quando o juiz pode dar a regressão? Quando ele cometa um crime doloso, então ele está cumprindo pena no semiaberto, no aberto comete um crime doloso, certo? Ou ele cometa alguma das faltas graves previstas lá no artigo 50 da Lei de Execução Penal. Quais seriam elas? Motim, celular, brigas, certo? Então tudo isso são faltas graves e pode vir a fazer com que o juiz da execução transfira ele para outro regime, certo? Também é possível a regressão quando você está cumprindo uma pena, por exemplo, no aberto, e sofrer uma nova condenação para regime fechado. Você consegue cumprir as duas penas ao mesmo tempo, você não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, uma nova condenação com pena mais grave, tu regride e vai cumprir as duas penas no mais severo, certo? Então, essa regressão, ela existe. E aqui tem uma questão interessante. Nós vimos que na progressão de regime é um sistema trifásico, né? Nós vamos de um regime do fechado para o semiaberto para o aberto, certo? Ele é paulatino, ele é escalonado, tem que passar pelas três fases, como a gente viu no sistema progressivo. Na regressão, não. Na regressão, tu pode ir do aberto diretamente para o fechado. Por quê? Porque a norma diz o seguinte: pode o juiz passar o sujeito para qualquer regime mais rigoroso. Se é qualquer mais rigoroso, ele pode do aberto diretamente para o fechado, certo? Então, na regressão, pode ter essa passagem rápida, né, do aberto para o fechado, tá certo?